Sim. Pronto, obrigada. Então, como eu havia dito, eu vou só fechar aqui o microfone de Eduardo. Não, ele já fechou, pronto. Gente, então hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, né, de adjunto em si, de nominal. Eu passei uma atividade para vocês, para que vocês fizessem em casa, e nós vamos fazer a correção, né, logo agora no nosso início, para depois a gente falar ainda sobre a parte dos adjuntos, em especial hoje diferenciando o Bom adjunto dia. bom dia, diferenciando aí o adjunto do complemento, que nós precisamos ter esse, digamos que esse olhar, né? Porque eu cheguei a comentar com vocês que todas as vezes que nós falarmos no adjunto nominal, a gente precisa entender quais são as classes que estão aí envolvidas nesse processo. Mas para que a gente não consiga misturar as situações, eu vou começar aqui partilhando com vocês a correção da nossa tarefa, né? Então, vou pedir, claro, que vocês sinalizem aí o que é que vocês conseguiram responder. Logo em seguida, a gente retoma essa parte de junta de nominal. Sei que tem algumas pessoas aqui, como Levi, que realmente não estavam, né, ontem, mas que vai pegando aí o gancho devagarzinho e vai conseguindo compreender. Maria Eduarda já desativou a parte do som. Então, vou partilhar aqui para a gente ganhar tempo, para a gente conseguir ver o assunto com tranquilidade maior. Eu pedi para que vocês fizessem, disse que não havia necessidade de me enviar, né? Tiveram pessoas até que me enviaram, mas eu disse que não precisava enviar, porque o que eu queria era fazer a correção hoje com vocês. Bem, um assunto, na verdade, ele acaba puxando o outro. Eu não tenho como falar de adjunto, de nominal, se não falar de predicativo. E para falar de predicativo, a gente precisa entender o verbo de ligação. Coloquei um estrofe aqui para vocês, né? Quem conseguiu responder, quem fez, conseguiu ter aí a observação que foi muito pouca a atividade, foram apenas, né, duas alternativas para que vocês tivessem um tempo, porque eu sei que não tem só a minha aula, sei que o nosso espaço de tempo agora está um pouco mais curto, então a gente precisa dar conta daquilo que a gente consegue realmente compreender. O que eu quero que vocês compreendam é fazendo a atividade para a gente tirando as dúvidas possíveis. Então, aqui nós tínhamos um estrofe, né, de Mário Quintana, onde diz: eu sou um homem fechado, o mundo me tornou egoísta e mau, e a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, que eu faço por abafar. Então, Mário Quintana, que é um grande, né, nome da nossa língua portuguesa, que escreve vários textos, tem muito aquisito no sentido da poesia. Eu já cheguei até a trabalhar uma com vocês, onde ele falava sobre a questão da amizade, não sei se algumas pessoas lembram, até coloquei uma atividade que foi avaliativa, onde ele dizia que se você tem determinados amigos, é bom a gente ter confiança, mas a gente tem que ter cuidado. Tem algumas coisas que são nossas e que nós não precisamos estar partilhando para o outro, porque às vezes eu sou amiga de Jonas, conto uma situação a Jonas, Jonas ele é amigo de Levi, já passa aquela situação para Levi, Levi que tem um terceiro amigo já passa, e aí quando a gente vai ver, aquilo que a gente tinha como segredo não é mais um segredo. Então, Mário Quintana, ele escreve muito, ele brinca com as palavras, e aqui ele faz essa brincadeira, né? Que quando ele diz que ele é um homem fechado, pelo fato dele não gostar muito de se vincular, de conversar com o outro, que o vício triste que ele tem é o vício da poesia, porque ele gosta de escrever, ele gosta de manifestar os entendimentos dele de mundo, o que é que ele vivencia. Aí nós tínhamos aqui a nossa primeira alternativa, onde dizia: identifique na estrofe os verbos de ligação e seus respectivos predicativos do sujeito. Eu ia dizer quem era o verbo de ligação. Para isso, eu precisava ter em mente que o verbo de ligação é aquele verbo que serve, ao menos, para ligar o sujeito da frase ao nosso predicado. O verbo ele não tem um significado porque ele não é um verbo de ação, ele é um verbo apenas de ligação. Como a palavra diz, está aí interligando, entrelaçando esses conhecimentos. Então, eu vou minimizar aqui para vocês, para a gente conseguir observar essa parte. Deixa eu só. Pronto, minimizei aqui, porque aqui eu consigo escrever e a gente consegue fazer, né, essa parte dessa resposta aí sem dificuldades. Então, eu vou pedir aqui a algumas pessoas que falem, né?
Em especial aqui, começando pela nossa letra A, eu vou pedir aqui a minha amiga Vitória, para que ela diga aqui quem foram os verbos que ela colocou como verbo de ligação nessa letra A. Se tiver dificuldade, Vitória, pode sinalizar que nós estamos aqui justamente para isso. Você respondeu, Vi? Eu acho que é desesperado e solitário. Eu não sei, não. Que é desesperado e Solitário. solitário. Vi? Quando eu digo que, por exemplo, se eu digo aqui, ó, meu amigo Juan está solitário na vida. Quando eu digo que Juan está solitário, solitário foi o que eu dei aí para Juan? Solitário é uma característica. Ou seja, eu estou caracterizando o Juan nesse momento. Se é uma característica, logo, não pode ser um verbo. Solitário, desesperado, são aqui para a gente verbos? Não. Quem é o verbo? É aquela classe de palavra que a gente consegue conjugar. Como eu disse, não tem problema, a gente está aqui para aprender. Então, o verbo que você vai conjugar, por exemplo, ser, estar, era, tornou, falar, cantar, são verbos. Agora, há uma diferença entre o verbo de ação e o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele só vai entrelaçar mesmo o meu sujeito da minha frase justamente com o meu predicado. Ele vai unir essas informações dentro da nossa frase. Alguém, diferentemente de Vitória, colocou o que como verbo de ligação? Meu amigo Vitor, para que a gente não fique aí pensando na morte da bezerra, né? Então, vou citar logo os nomes aqui. Vitor, meu bem, o que você colocou aí como verbo de ligação? Não sei se deu algum probleminha aqui, se Vitor não está me escutando bem. Então, já passo para a próxima pessoa, porque aqui a gente não tem isso, né? Minha amiga Maria Eduarda da Paz. Diga aí, da Paz, o que é que você colocou aí como os verbos de ligação nessa letra A? Quem você achou que seria o verbo de ligação? Da letra A, deixa eu pegar aqui para o meu. Da Paz está com problema na câmera, da Paz? Por que não deixa a câmera aberta? Saudade de ver o seu rosto, jovem. Essa alegria, aquele sorriso que só você tem. Do jeito que tá, você não vai querer ver, não. Gente, que é isso? Não tem nada a ver. Não me diga que está de pijama aí, que terminou de acordar, que eu já sei que teve a primeira aula, então não vou me assustar. Vocês não vão ficando assustados em me verem aí, então eu não vou me assustar também com vocês. Sim, mas diga aí, já que hoje eu vou dar o desconto, mas eu estou de olho na senhorita, viu? Eu quero ver o seu rosto. Agora me diga aí, quais foram os verbos de ligação? Conseguiu conciliar aí? Se encontrou? Pronto, está muito certo. Não tem Mas problema, fale. eu botei e por. E por, e por. Vamos lá. É artigo, por é preposição. O que a questão pedia para a gente era para a gente fazer o quê? A questão, isso, pedia para a gente os verbos de ligação. Então, quando fala verbo de ligação, eu não vou procurar em outro parâmetro, por exemplo, eu não vou fazer como minha amiga Vitória fez e nem como minha amiga Maria fez agora. Ou seja, eu não vou estar procurando aí em outras classes gramaticais. Eu vou procurar realmente quem é o verbo da minha situação. Nesse sentido aí, Maria, não é. Mas como eu disse, a gente está aqui para aprender. Mas nesse momento ainda quero ouvir alguém para ver se a gente consegue chegar lá à conciliação, porque eu não quero dar resposta para vocês mastigada. Vocês sabem disso, né? Para que vocês Alguém gostaria de dizer assim, eu, estou sentindo aquela vontade no coração de responder? Fique à vontade. Quem é eu, que eu não estou conseguindo aqui visualizar nesse momento. Quem foi que disse eu, que quer dizer aí sua resposta? Quem? Eu, Vitória. Vitória! Ah, porque você tinha dito. Eu pensei que eu estava louca aqui. Eu falei, não, porque a Vitória falou na instante, não é ela. Diga, Vi, fale. Eu acho que é na primeira parte que ele fala, eu sou, acho que é o sou, e depois Vamos. tornou. Depois, sou e Tornou. tornou. Estou gostando. Tem mais algum? Observa o trecho aí na íntegra. E
Faço. Faço. E tem mais? Minha. Minha. Minha é o quê? Pronome. Ó, minha, meu, pronome possessivo, João. Foi João que falou aí, não foi João Pedro? Meu, minha, João, pronome possessivo. Então, ó, eu não vou procurar dentro dessas classes gramaticais, eu vou procurar dentro da classe gramatical verbo. Então, vi disse aí pra gente, sou, depois tornou, depois ela disse faço. Faço é um verbo, ok. Só que ele não é um verbo de ligação, porque é o verbo fazer. Eu vou fazer a atividade. Fazer é um verbo de ação. Então, o verbo de ação, ele não é um verbo de ligação. Mas faltou ouvir falar um verbo aí, que é um verbo muito usado, mas que muitas vezes nós esquecemos. Quem seria aí esse verbo? Olha aí direitinho, ó. Eu... Ah, o é. Isso aí, jovem. Esse é que é tão esquecido, do verbo ser, do verbo estar. Então, ó, os verbos de ligação que nós temos são esses três. Só que a questão me pediu algo a mais. Ela dizia para mim o seguinte, ó, identifique na estrofe os verbos de ligação e seus respectivos predicativos do sujeito. Todo verbo de ligação que eu citei aqui, no caso, vi, citou aqui para a gente, sou, tornou e é, eu identificar o meu predicativo do sujeito. Mas ontem eu falei com vocês que o predicativo do sujeito é a característica atribuída ao sujeito da nossa frase. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu sou um homem fechado. Pronto. Vi disse que o verbo aqui é o verbo sou. Quando a gente quer descobrir, né, o sujeito da nossa frase, a gente sempre usa o verbo para fazer esse questionamento. Então, eu pergunto, ó, quem é o homem fechado? Eu. Eu. Ok. Então, gente, eu quero saber se sua Vitória está conseguindo me entender como é a situação, viu? Porque vocês sabem que eu não vou ficar caladinha aqui, dando uma de lagartixa, não. Ó, eu sou um homem fechado. Quando a gente pergunta aqui, justamente quando se faz o questionamento ao verbo, ó, quem é o homem fechado? Eu. Eu é o sujeito da nossa frase. Pronto. Se eu sei que é o sujeito da frase, eu vou ver. Quem é a característica aqui nessa frase? Quem é a palavra que traz característica? Fechado. Fechado. Muito bem, Juan. Aí, ó. Se eu não choro, se eu não faço meu drama, eu não ouço a voz de Juan. Então, ó, fechado é aqui para mim o meu adjetivo, porque como o Juan bem disse para a gente, é o quê? Fechado é a nossa característica. Pronto, eu já consegui, eu estou feliz, eu estou conseguindo o que eu quero, viu? Então, fechado é a minha característica. Agora, o falante da língua, a pessoa que está aí super afinada, vai dizer, ó, gente, alguém está com o microfone aberto, não sei se é Tyler. Vou olhar aqui rapidinho. Toda suja aqui. Quem está com o microfone, lembra que a gente está ouvindo as conversas ali. Vou fechar aqui, viu? Fechei, Tyler, seu microfone, que a gente estava ouvindo as conversas alheias. Olha, o que é que eu quero que vocês consigam observar? Quero que vocês levem em consideração a característica que a gente está atribuindo. Quando eu digo, ó, eu sou um homem fechado. Fechado, como o Juan bem disse aí, é a característica. Fechado tá dando característica para quem? Para homem. Para o homem. Para homem, muito bom. E homem aqui, é o meu sujeito ou o meu predicado? Sujeito. Sujeito? Sujeito, prof. Isso. É sujeito predicado, é o que mesmo? Sujeito. Olha, se decidam aí. A gente já viu, ó, eu sou um homem fechado. Quando eu pergunto, quem é o homem fechado? Eu. Eu. O sujeito Então, sujeito. aqui, eu. Sou um homem fechado. Tudo isso é o que meu? Predicado. Predicado. Muito bom. Sim, a característica fechado que foi dado aqui para a gente foi referido a homem. O que é que eu quero que vocês observem? Homem, ele está dentro do sujeito ou dentro do predicado? Dentro do predicado.
Pronto, muito bom, meu amigo Levi. Se está dentro do predicado aí, então, nesse momento, eu não vou dizer que sou é um verbo de ligação mas aqui na letra A eu não vou colocar o sou, porque o que foi pedido é o predicativo do sujeito. E sou aqui, ele é predicativo de quem? Do predicado. Do predicado? Isso. Então, o predicativo do predicado, não. É o predicativo do objeto. Eu perdoei aí essa parte aí de alguém que falou, porque acho que, se não me engano, acho que foi Levi ainda que estava falando. E ontem, se não me engano, o Levi não estava na aula. Então, assim, observa uma coisa. O verbo de ligação, ele serve para ligar as palavras, ok? Liga para mim, né? Os meus termos essenciais da oração. O meu sujeito e o meu predicado. Maravilha. Mas eu vou olhar a característica, como o nosso amigo Juan disse para a gente aí, fechado, ele estava se referindo a homem. E homem está dentro da parte do predicado. Se é predicado, logo, eu vou ter um predicativo do objeto. Mas a letra A me pediu para que eu dissesse quem eram os respectivos predicativos do sujeito. Então, aqui o verbo de ligação, eu vou colocar o sou, não, porque sou não está fazendo aqui adereço ao predicativo do sujeito. Aí nós temos aqui, logo em seguida, o mundo me tornou egoísta e mau. Eu sempre faço meu questionamento ao meu amigo verbo. Quem me tornou egoísta e mau? Professora, sem querer interromper a senhora, porque a Adila pediu para eu avisar que não está conseguindo entrar na aula, que o link está dando um erro para ela. Isso tem muito tempo porque eu consegui falar agora. Pronto. Obrigada, não entendi. Por que vocês tiveram dificuldade, gente, para conseguir? Não, eu não entendi também. Ela tentou me explicar que está dando um erro. Ela tenta entrar e não consegue. Aí pedi só para avisar a senhora. Eu lhe agradeço, Anne, mas peça ela para ela tentar entrar novamente. Viu? Porque às vezes é algum problema naquele momento. Mas obrigada. Sim. Então, Yane está com o microfone bom, daqui a pouco eu te ataco aí, viu, Yane? Tu sabe disso. Nem diga que eu estou te apertando. Olha, quando a gente diz aqui sou, tornou, só para a gente não ter dúvida, eu quero que vocês entendam aqui que quando Vi fala para a gente do sou, do tornou e do todos esses três verbos, gente, eles são os verbos para a gente de ligação. Ok. Agora, quando pergunta para a gente em relação ao predicativo do sujeito, aí eu vou observar o que é que está se falando. Está dando para mim a característica desse sujeito. Percebam que quando ele traz aqui, ó, eu sou um homem fechado. O mundo me tornou egoísta e mau. Quando eu pergunto, ó, quem me tornou egoísta e mau é quem? O mundo. O mundo. O mundo, prof. Pronto, muito bem. Eu vi aí que antes de Levi alguém falou, prof. Foi meu amigo Felipe que falou? Foi ao contrário. Foi quem que falou? Eu falei primeiro, depois Felipe. Ah, sim, porque eu ouvi a voz por último de Felipe, ok. Muito bom, meu amigo Felipe. Gosto de ouvir a sua voz. Olha, não é que eu não gosto de ouvir dos outros, não, é porque Felipe é mais tímido e às vezes eu chamo o nome dele e não sei se está com alguma interferência, viu? Mas não fiquem com ciúmes. Olha, o mundo me tornou egoísta e mau. Então, quando eu digo, ó, quem me tornou egoísta e mau? Justamente o mundo. Quando eu digo egoísta e mau, está fazendo referência a quem? A ele? A ele. O homem. Sim, mas aqui na frase, olha, eu entendi a ele, tá certo. Mas aqui na frase, pelo que a gente tem aqui, ó, o mundo me tornou egoísta e mau. Egoísta e mau tá fazendo referência a quem? Ao mundo. Olha, leiam aí mais uma vez essa frase com calma. Amém. Tá falando do sujeito. Não, alguém... Tornou... Só um pouquinho. Antes de Levi, alguém falou aí. O homem, prof. Não, não é o homem, não. Fale. Fale aí o eu. Diga eu. Eduarda. Fala, Eduarda. Gente, quem tá aí com áudio brincando, ó, vamos deixar seriedade, porque o assunto exige da gente um pouco de seriedade. A gente brinca, mas tudo tem momento. Sim, fala, Eduarda, para não perder o foco. Fale, Maria. Amém. Isso. Olha, perceba, o mundo me tornou egoísta e mau. Quem é egoísta e mau? Eu. É o mim que está se referindo aqui, justamente, por isso que Maria traz aí essa parte do eu. Mas me tornou egoísta e mau, tá onde faz parte do nosso predicado ou parte do nosso em si, do nosso sujeito. A característica egoísta e mau está fazendo referência a quem? Sujeito. Aqui? É sujeito. Isso. Sujeito.
Então, ó, observa. Predicativo do sujeito. Isso. Então, aqui a gente vai ter o predicativo do sujeito. Quando a gente fala, o mundo me tornou egoísta e mal. Esse egoísta e mal faz referência ao mim, ao sujeito da frase, quem está se referindo aqui. Quando a gente chega aqui no último verbo, o verbo é, o verbo de ligação, viu? E a minha poesia é um vício triste. O que é um vício triste? É uma característica. Sim, dele. mas essa característica está sendo atribuída a quem? E a minha poesia é um vício triste. A poesia. Acho que foi Felipe que falou aí. Justamente, ó. E a minha poesia é um vício triste. Quando eu pergunto o que é um vício triste, a minha poesia. Então, a minha poesia, nesse contexto da nossa frase, ele é um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? O predicativo do objeto. Do objeto? A minha poesia é um vício triste. O que é um vício triste? Isso, Juan, do sujeito. A poesia. A poesia e poesia faz parte. Ó, só para Levi, porque ele não estava ontem, gente. Estou percebendo que ele está com dificuldade. Só em uma partezinha. Fale, Ru. Pode perguntar. Tá travando para mim. Se tiver com dificuldade, você pode sair e retornar. Às vezes está com tempo hoje frio. Eu acho que a Adila mesmo já conseguiu até entrar, né? Que eu percebi aqui que ela estava com dificuldade, mas já conseguiu. Às vezes é o período. Se estiver ruim, Ru, você pode pedir para sair, que eu te aceito novamente, viu? Olha, então observa, quando a gente diz aqui, e a minha poesia é um vício triste, quando a gente fala do vício triste, como eu disse, eu estou percebendo que Levi está com determinada dificuldade. Levi, olha, quando a gente fala em predicativo do sujeito, a gente fala na característica que está dando ao sujeito. Vou pegar uma frase simples aqui para que você consiga observar. Quando eu digo, ó, tá conseguindo acompanhar, Levi, o que eu estou falando? Tá me ouvindo direitinho? Pronto. Tô, senhora. Quando eu coloco aqui dentro dessa frase, só para que você consiga perceber, se eu digo, ó, Levi é um garoto fantástico. Não se sinta, viu? Ó. Só que não. Você escreveu o nome de Entre algumas aspas. garoto errado. Obrigado. Faltou o A, né, jovem? Ok. Ó, esse teclado faz a gente passar essas vergonhas. Professora. É assim. Ó, Levi... Não quer dizer que eu não sei escrever garoto, não, João Pedro? Gente, esse João Pedro, eu não sei não, ele não deixa nada passar. Ó, Não, professora. Ele não é isso, não. Foi o quê? Fale. Foi daquela hora que a senhora falou. Eu até me esqueci quem foi agora. Oh, Deus. Olha, Levi é um garoto fantástico. Mas depois eu poderia dizer aqui, ó. Se faltar a letra aí, me fala, viu? Só tô te dando características, eu, Levi, tô assim, generosa. Ó, Levi é um garoto fantástico. Só para a gente entender direitinho, gente, a diferença. O que eu tô falando aqui para Levi vai servir também para Ícaro, né? Que eu tô percebendo que também não estava ontem, para alguém que não tenha compreendido também. Levi é um garoto fantástico. Levi comprou um capote fabuloso. Quando eu digo que Levi é um garoto fantástico, se eu for olhar aqui o verbo, quem é o verbo que eu tenho? Levi. Oxê. O verbo. Garoto. Oxente. O verbo, gente. Não, eu sei que Fantástico, pro. Vocês estão brincando comigo. Ó, obrigada, Juan. Alguém assim, né, falou, não vou acabar a brincadeira, obrigada. Então, ó, quando eu digo Levi olha o verbo aqui de ligação, garoto fantástico. Se eu faço a pergunta ao verbo, eu vou dizer, ó, quem é um garoto fantástico? Levi, o sujeito. Isso, o sujeito. Então, fantástico está sendo relacionado a quem? Levi. A Levi. E Levi é o adjetivo dele. Isso. É uma característica. Isso. É porque assim, Levi, eu cheguei a falar ontem que dentro da morfologia a gente estuda como adjetivo. Quando a gente professora? Na morfologia, a morfologia estuda as classes gramaticais de artigo, preposição, pronome, e o adjetivo é uma dessas classes. A gente não tem 10 classes gramaticais.
artigo, substantivo, pronome, numeral. Então, o adjetivo é uma dessas classes. Isso na morfologia. Quando a gente vem para a sintaxe, a gente não vai mais usar a nomenclatura adjetivo. O adjetivo ele passa a ser quem? O predicativo agora, que é a mesma coisa, é a característica que a gente dá. Agora, esse predicativo, essa característica, ela pode ser relacionada ao substantivo da frase, que no caso é o sujeito Levi aqui, a pessoa de quem está se falando, ou pode estar fazendo referência a algo que esteja no meu predicado. Então, como é que eu vou saber? Primeiro eu observo. Faço sempre o questionamento ao verbo, por isso não pode esquecer quem é o verbo, viu, gente? Então, Levi é um garoto fantástico. Então, só precisaria perguntar, quem é um garoto fantástico? Levi. Pronto. Quando eu fiz aqui esse questionamento, eu vou ver fantástico, está fazendo aqui, está dando característica para garoto ou para Levi? Levi. E Levi é o sujeito da minha frase. Logo, eu vou dizer que é o predicativo do sujeito. Se pedisse aqui, quem é o predicativo do sujeito nessa frase? A palavra fantástico. Isso. Agora, por que eu soube que era o predicativo do sujeito? Porque a característica ela estava sendo referida ao sujeito da minha frase. E quando é o predicativo do objeto? Quando a característica está, mas não está sendo relacionada para o sujeito. Ela está sendo relacionada para o predicado. Como assim? Aqui na segunda frase, olha. Levi comprou um capote novo fabuloso. Quem comprou um capote novo fabuloso? O fabuloso está se referindo ao capote. Isso, pronto. Só para a gente conseguir... Isso aí, Caleb. Só para a gente conseguir aqui referenciar direitinho. Quando eu pergunto, ó, quem comprou um capote novo? Levi. Levi é o sujeito da minha frase. Ok. Mas, como Levi se antecipou aí, disse de forma correta, fabuloso está fazendo referência a quem? Ao capote. Capote. E capote está dentro do nosso? Predicado. Predicado. Então vai ser o predicativo do objeto. Isso. Então, predicativo do sujeito, trocando, sintetizando para vocês. Predicativo do sujeito é a característica quando ela é atribuída ao sujeito da frase. E predicativo do objeto, quando a característica é referida ao predicado da nossa frase. Tá certo? Conseguiu aí clarear? Dificultou? Como é que ficou a situação? Ficou suave. Ficou o quê? Ficou melhor. Ficou melhor para você entender. Pronto, bora ver aqui mais uma frase. A caneta. Ó, tô aqui profetizando. Mas uma caneta de ouro a gente nem precisa, né? Outra coisa de ouro. Caneta não. Ó, a caneta é de ouro. Mas se eu dissesse aqui, ó. Nem diga que eu estou exagerada. Não diga que eu estou exagerada. Não. Oxi. Foi o que veio aqui na mente agora. Professora, você já está fugindo da realidade, viu? Vamos já passou das leis da física. Lembre, Felipe, lembre que a gente está aqui falando de Mário Quintana. Mário Quintana fala sobre poesia. Poesia é a gente sonhar. É a gente sonhar sem tirar os pés do lugar. Então, vamos sonhar. Ó, me falem aí qualquer frase que venha no pensamento de vocês. Qualquer uma. Deixa eu ver aqui. O Flamengo deu 5-1 no Corinthians. Flamengo. Oxi, a senhora vai votar mesmo? Oh, ele disse aí, né? Eu pedi qualquer uma. Quem não deu, né? Agora o Flamengo deu 5-1 Eita, no Corinthians. Quem? Foi. Pronto, no Corinthians. Ok. Deixar só cor aqui que a gente já sabe. Vou deixar só o Mengo também para a gente conseguir entender, para não ficar com ciúmes. Agora, olha, uma outra frase só para a gente não ter. Deixa que eu vou colocar essa frase aqui. A mãe de Isaac está super contente com seu desenvolvimento. Pronto, vamos lá, né? Eu estou dizendo que eu estou gentil hoje, não sei o que eu estou assim. Vamos lá.
A caneta é de ouro. Para a gente não perder o foco, gente. Presta bem Ô, atenção. Pro, Fale. essa ciência de terminar o desenvolvimento. Não, eu lhe agradeço, mas agora eu não esqueci, não. Só foi mesmo para a gente conseguir ganhar tempo. Eu estou olhando que só faltam poucos minutos, mas obrigada. Foi igual Corinthians, por isso que eu não terminei, mas obrigada. Olha, a caneta é de ouro. Gente, observa uma coisinha. Ó, quando eu digo que a caneta é de ouro, se eu fosse aqui dizer, né, se eu tenho um predicativo do sujeito ou do objeto, eu diria o quê? Pensem aí direitinho. A caneta é de ouro. É o meu verbo de ligação, né? Pronto. Quando eu digo que a caneta é de ouro, se eu fosse questionar, eu ia dizer quem é de ouro? A caneta. A caneta. Ouro está fazendo referência a quem? A característica dela. A característica dela. E ela é o que da minha frase? Caneta? Sujeito. Caneta é o sujeito. Ok, gostei, Kate. Veio aqui com tudo agora, dando uma força à nossa amiga Maria. Então, ó, as meninas têm que, porque os meninos estão aqui resplandecendo. Vamos lá. Desse sentido aqui, essa caneta de ouro seria o quê? O predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto? Predicativo do sujeito. Do sujeito, porque ouro está fazendo referência a característica da caneta. Isso, a característica da caneta. E eu não posso esquecer que caneta é o sujeito da minha frase, não é isso? Exatamente. Pronto, ok. Aqui na nossa segunda frase, a tinta da caneta é de ouro branco. Se eu fosse fazer o questionamento, isso, eu estou ouvindo a característica da caneta. Da caneta. Então, a caneta faz parte de quem ainda? Quando eu digo a tinta da caneta é de ouro branco, o que é de ouro branco? Isso, o sujeito, ok. Se é o sujeito, então que tipo de predicativo eu tenho aí? Predicativo do sujeito. Ok, matou a charada. Aqui, ó, o Mengo deu 5-1 no Corinthians. Quem deu 5-1 no Corinthians? O Mengo. Mas aqui, ó, só para a gente não perder o foco, eu disse que vocês poderiam dizer qualquer frase, então eu respeitei aqui quando o Jonas disse para a gente essa frase, né? Ele foi longe. Mas aqui, ó, o Mengo deu 5-1 no Corinthians. A gente aí não tem sujeito. Ah, sujeito eu tenho. Eu não tinha o quê? Eu gostei dessa parte de característica. Isso. Se eu não tenho característica... Ó, Jonas, tua frase não deu certo, não. Se eu não tenho característica do sujeito, o que é que eu faço? Eu tiro, porque significa que eu não vou ter nem predicativo do sujeito, nem predicativo e nem predicativo do objeto. Isso. Porque para ter predicativo, eu preciso ter característica. Isso. Agora aqui, ó, a mãe de Isaac está super contente com o seu desenvolvimento. Felipe aqui, para não esquecer, viu, Felipe? É desenvolvimento. Então, ó, a mãe de Isaac está super contente com o seu desenvolvimento. Bora fazer a pergunta aqui. Quem é o verbo que a gente tem? Não esquece do verbo, gente. A mãe dela. O quê? Quem é o verbo aqui? É estar. Amém, Senhor. Ó, está. Eu estou, tu estás, ele está. Gente, quando tiver dúvida do verbo, bora para a conjugação, para não se perder. Professora, eu tô ficando perdida com tanta gente falando ao mesmo tempo. Calma aí, gente. Não é, Yane? Yane, venha pro duelo também. Ó, a mãe de Isaac está super contente com o seu desenvolvimento. Agora, só um pouquinho, realmente, para a gente entender. Olha, quando a gente pergunta aqui, ó, quem está super contente com o seu desenvolvimento? A mãe de Isaac. A mãe de Isaac. Mas quando eu digo aqui super contente, contente está dentro do meu predicado, mas está trazendo ainda característica para quem? Isaac. A mãe de Isaac. A mãe de Isaac está dentro de quem? Do sujeito. Então, que tipo de predicativo é esse? Predicativo do sujeito. Do sujeito, muito bem. Se eu digo aqui, ó. Pra colocar uma frase de objeto aí para tentar. Ok, vamos lá. Similar. O professor ele coloca uma igual a que ela colocou para mim. Não vai dar. Só vai dar para colocar essas duas, porque a aula vai terminar para a gente conseguir entender. Só um pouquinho.
Vão lendo a frase enquanto eu vou copiando, viu? A criança estava. Tá aqui. Deixa eu printar. Já sei quem é o verbo, quem é o sujeito e quem é... Não, o verbo e o sujeito tá na cara aí. Eu só quero saber se é predicativo sujeito ou objeto. Que... Ah, já vi. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô Amém. contente. Olha, não observa a lógica das frases, não, porque foi aqui a poesia de Mário Quintana que me fez pensar nessas frases aqui rapidamente. Como nossa amiga Keishi falou, só para a gente não perder o foco, gente. A caneta de ouro, vocês já viram, né? A tinta da caneta de ouro também, de ouro branco. Aí agora aqui, ó. A bola estava suja. Primeiro eu preciso lembrar que estava é o meu verbo. O verbo está ligando aí o sujeito ao predicado. A bola estava suja. Suja é a característica de quem? Da Da bola. Então, é predicativo de quê? Sujeito. Pronto. A criança estava feliz na praça. E aí? Predicativo do sujeito. De ligação. Predicativo do Sujeito. estava feliz na praça. Isso. Quem estava feliz na praça? A criança. A criança. Depois nós temos aqui o réu. Lembrando que réu tem acento. Felipe não me corrigiu aqui, Felipe. Não foi, viu? Não deu certo. Então, réu. O réu foi julgado. Agora sabe. O réu foi julgado pelo juiz como inocente. E aí? O réu foi julgado como... Ah, sim. Inocente a característica. Está sendo O fornecido. sujeito vai ser o réu. Inocente aqui. Está fazendo característica para quem? Ao réu. Ao réu. Então vai ser predicado do sujeito. Pronto. E aqui a última para a gente finalizar. Ok, essa é tua. Valeu. O inocente estava na Rua Redonda. Boa sorte pra ele. Boa sorte. Eu não sei, não. O inocente estava na Rua Redonda. Quem estava na Rua Redonda? O inocente. O inocente. Aqui eu tenho a característica do sujeito e tenho também a característica do objeto. Como é que eu vou saber,